Olá! Hoje a gente vai mergulhar num argumento poderosíssimo de Antônio Gramsci, que talvez vire de cabeça para baixo a nossa ideia do que é ser indiferente. É um pensamento que faz a gente questionar tudo o que a gente acha que sabe sobre não se importar. Sabe, quando a gente pensa em indiferença, o que vem à cabeça? Geralmente é isso, né? Um estado meio passivo. Um vazio, uma ausência de sentimento, de ação. É basicamente não dar a mínima. Mas é aí que o negócio começa a ficar interessante de verdade. Gramsci chega e joga uma pergunta na nossa cara. E se essa passividade toda não for tão neutra assim? E se, na verdade, ela tiver um poder gigantesco? Então, bora entender essa ideia central do Gramsci. E se prepara, porque o jeito que ele enxerga a indiferença é bem diferente do que a gente está acostumado. Pesado, né? O Gramsci não aliviava nem um pouco. Ele deixa muito claro que, para ele, indiferença não tem nada de inofensivo. Pelo contrário, é algo para se odiar, porque as consequências delas são bem reais e, nossa, muito pesadas. E aqui tá o pulo do gato. Para ele, a indiferença é o que de fato move a história. Pensa bem, não são as grandes ações de heróis ou vilões, mas a inércia, a passividade da grande maioria. É essa falta de ação que acaba abrindo caminho para as grandes mudanças acontecerem, sejam elas boas ou ruins. Ok, vamos mergulhar um pouco mais fundo nessa metáfora do peso morto. Como é que a indiferença na prática consegue moldar a história? Olha só que interessante essa comparação. A gente tende a ver a história como um fenômeno natural, tipo um terremoto, sabe? Algo inevitável que simplesmente acontece com a gente. Mas para Gramsci não é nada disso. A história é o resultado da iniciativa de um grupo pequeno que age justamente no vácuo deixado pela indiferença de todo o resto. Então, como é que isso funciona na prática? É assim. A indiferença vira tipo um campo aberto, um terreno fértil onde pequenos grupos, bem ativos e organizados, conseguem impor a sua vontade sem encontrar nenhuma resistência. Aqueles problemas que ninguém liga, que todo mundo empurra com a barriga, eles vão crescendo, crescendo, até virarem uma crise gigante. E aí, no final, todo mundo olha e pensa: ah, era inevitável, quando na verdade foi só consequência direta de ninguém ter feito nada. Essa frase é muito, muito forte. A passividade não resolve coisa nenhuma, ela só adia o problema. Ela deixa os nós irem se amarrando, se complicando tanto, que lá na frente a única forma de desatar é com a espada, ou seja, com uma solução drástica, muitas vezes violenta. Certo, então vamos falar das consequências disso tudo. O custo humano, o preço real dessa passividade generalizada. Olha essa expressão que o Gramsci usa, ausentismo da vida. É genial, né? Descreve perfeitamente essa atitude de se abster da responsabilidade, tanto cívica quanto pessoal. É como se a pessoa simplesmente faltasse à sua própria vida, ao seu próprio tempo. E esse é exatamente o comportamento que o Gramsci aponta o dedo. Depois que o problema estoura, a pessoa indiferente faz o quê? Reclama do resultado, lamenta, bota a culpa nos outros. Mas se recusa a enxergar a conexão óbvia entre aquele resultado desastroso e a sua própria decisão de não se meter, de não fazer nada. 100%. É isso. Para ele não tem meio termo, não tem desculpa. A pessoa indiferente é 100% responsável pelo mal que a ausência dela permitiu acontecer. É uma declaração bem dura, eu sei, mas é a espinha dorsal do argumento dele. Ok. Se a indiferença é esse problemão todo, qual é a saída? Bom, Gramsci também aponta um caminho, uma espécie de antídoto para isso. E a solução que ele propõe não é só a sair por aí agindo. É algo bem mais profundo que isso. É sobre desenvolver uma nova sensibilidade, uma nova mentalidade. É mudar o jeito como a gente se enxerga no mundo e entende a nossa responsabilidade. E como se constrói essa nova sensibilidade? Basicamente com 3 pilares. O primeiro, ter curiosidade intelectual, querer entender o que está rolando no mundo. O segundo, desenvolver uma responsabilidade histórica, sacar que a gente faz parte da história, querendo ou não. E o terceiro, que é a consequência natural disso tudo, a participação ativa. E é com essa ideia que ele fecha o raciocínio. Para Gramsci, viver é ser um partidário. Não no sentido político raso, mas no sentido de tomar parte. A vida para ele exige posicionamento. Ficar em cima do muro, ser indiferente, é quase como não estar vivo de verdade. E a gente termina com essa provocação para pensar. Se a história é mesmo moldada por quem age, num cenário onde a maioria não age, qual é o custo real de escolher não se importar? Fica aí a reflexão.